Olá, bando de curiosos que visitam Candarpos, estou aqui com mais um vídeo e como na última semana até foi comentado este vídeo aqui, eu resolvi dar uma olhada e eu não vi nada, no caso eu só vi o comecinho aqui pra não ficar com a tela branca com já um pouquinho de spoiler, mas enfim, bora lá então, né? Criança, tá. Existe ou é só uma modinha? Bom, eu vou falar pelo menos o que eu penso logo de começo, sem nenhum viés pelo vi. Na minha opinião, não. Porque simplesmente, em questão biológica, simplesmente, essa parte do cérebro nem sequer está funcionando. Pelo menos não devia estar funcionando. A parte sexual não devia estar funcionando ainda em criança. Tanto é que por isso que até antigamente era mais comum garotos terem nojo de garotas. Simples assim. Porque não tinha essa parte do cérebro desenvolvida. Por isso até que não existe criança framboesa, para não falar outra palavra. Porque simplesmente não tem essa parte do cérebro desenvolvida para sequer saber. Então, bora lá então. Eu estou com medo do que vou ver aqui. Estou com medo. Estou com medo. Meu Deus do céu. É tanto brilho, meu irmão. Oi, meu nome é Matheus, tenho 13 anos, gosto de desenhar e jogar Roblox. E sou gay. Oi, eu sou o Jean, tenho 12 anos, gosto de mexer no celular e sou bissexual. Sou o Ian, tenho 12. Não, na moral. O pior é que é muito. Que é muito verdade. É, com essa idade, você não é simplesmente nada. Você não é nada. Você não é nada. E se você tem algum desenvolvimento nessa parte do cérebro, muito provavelmente você foi influenciado e incentivado a isso. Ou seja, provocaram isso em você. Ai. Já começou a travar, 12 sério? anos e sou gay. Sou o Arthur, tenho 10 anos e sou bissexual e passivo. Pode até parecer brincadeira, mas isso é mais real do que parece. Um estudo recente aponta que cerca de 1% das crianças entre 9 e 10 anos acreditam ser LGBT. E essa porcentagem é muito alta, porque 9 anos é simplesmente impossível. Porque, como eu falei, ou a criança foi incentivada e encorajada a ter esse amadurecimento precoce, ou, ou simplesmente a criança está fingindo. Simples assim. Porque não tem como ter esse desenvolvimento de forma natural. Eu vou parar de pausar pelo jeito, né? Em 2023, 280 crianças deram início ao processo de transição de gênero na. O que eu acho um completo absurdo. Porque aos outros efeitos que isso traz é simplesmente pessoas com osteoporose. É sério. É claro, estou falando o único efeito prático que vai acontecer em 90% dos casos. Mas enfim. Na minha opinião, qualquer procedimento nesse sentido assim, que altere gravemente o organismo da pessoa, deve ser feito apenas depois dos 21 anos, pelo menos. Porque essa é mais ou menos a faixa etária que o cérebro está completamente desenvolvido, principalmente a parte de consequências e tudo mais. Por isso até que adolescente é completamente inconsequente, porque literalmente não tem essa parte do cérebro desenvolvida. A HC da USP. O número de jovens que se identificam como LGBTQIA+, é 3 vezes maior que na geração passada. Mas qual a explicação por trás disso? A sexualidade infantil é um tema polêmico, cheio de controvérsias, pois se trata de um debate que vai não, calma aí.
como o último tá travando demais, se esse travar, pelo menos vai estar um pouquinho mais rápido, né? Agora é só esperar. Além da infantil, é um tema Ah, não, você não vai ficar travando. polêmico, cheio de controvérsias, pois se trata de um debate que vai além do mero fenômeno virtual. É notável que há um crescente aumento no número de crianças que assumem sua sexualidade precocemente. Seria esse um reflexo de uma ideologia previamente estabelecida? Sim. Ou essa pseudo-aceitação não passa de uma moda extremamente problemática para o público infantil? Afinal, existe ou não essa moda? No vídeo de hoje, vamos discutir sobre esse tema polêmico, que gera debate até hoje. Então, já que você está aqui, considere se inscrever no canal, para não perder os próximos vídeos. E deixe seu like para que esse vídeo possa chegar a mais pessoas. A maioria das crianças se alinham com o seu sexo biológico no que diz respeito à identidade de gênero e sexualidade. No entanto, para algumas crianças, a combinação entre esses três não é tão clara. Isso é um fato. Por volta dos 2 anos de idade, as crianças começam a perceber as diferenças entre meninos e meninas. Antes dos 3 anos, já se identificam como garoto ou garota. Aos 4 anos, têm uma clara noção de sua identidade de gênero. E é nesse período que aprendem os comportamentos associados aos papéis de gênero, como brincar com brinquedos específicos para meninos ou meninas. Antes dos 3 anos, eles conseguem distinguir brinquedos de meninos e meninas e brincam com crianças do mesmo gênero em atividades específicas para cada grupo, como por exemplo, as meninas gostam. Só que a observação, testes feitos pelo menos com crianças recém-nascidas mostraram que enquanto os garotos, pelo menos a maioria, se interessavam mais por coisas, ou seja, brinquedos não humanos ou com formas mais de objetos mesmo, as garotinhas, as bebês, as meninas se interessavam mais por bonecas. Coincidência, né? Então, tecnicamente falando, isso é uma predisposição biológica. Mas enfim, com essas facilities, realmente essas partes ficam mais envolvidas, mas elas estão lá desde o nascimento. Gostam de brincar mais com bonecas e casinha, e meninos com os soldadinhos e caminhões. Mas com qual idade descobrimos a nossa orientação sexual? Bom, estudos revelam que alguns adultos assumidamente homossexuais experimentaram a sua primeira atração sexual por pessoas do mesmo sexo por volta dos 8 ou 9 anos. Mas outros pesquisadores concluíram que, em média, aos 11 anos, esse desejo se desenvolve. Há uma variedade de pesquisas sobre qual seria a média de idade, mas a maioria indica que a idade varia entre 8 a 15 anos, pois sempre foi muito mais comum que adolescentes passassem por essa fase com mais intensidade, pois se trata de um período de descoberta, né? É super normal que a orientação e o desejo sexual se aflorem por volta dos 15 anos de idade. Porém, muitas crianças estão se declarando como LGBT. Ó, de 12 para 15, aí já tá de boa. Aí já tá relativamente de boa, pelo menos na ideia de amadurecimento natural, digamos assim. Eu acho que é uma fase relativamente de boa, porque antes disso é muito conveniente, né, para algumas coisas. LGBT muito mais cedo do que o esperado, geralmente durante a segunda
fase do ensino fundamental. Mas mesmo assim, esse fenômeno pode ser considerado um reflexo da aceitação social para a comunidade hoje em dia. Quais as possíveis explicações para essa nova onda? Modinha. A primeira grande explicação é de que a aceitação social cresceu com o passar dos anos. Muito se deve pelas políticas de inclusão e respeito. Isso inclui desde a aceitação em nível familiar e comunitário até a garantia de direitos e oportunidades iguais na sociedade, o que era muito diferente nos anos 70 e 80, onde a homossexualidade era considerada uma doença mental. Na década de 90, a aceitação social de gays e lésbicas no Brasil e no mundo ainda era um desafio. Apesar de alguns avanços significativos, o preconceito e a discriminação continuavam presentes. Foi ao decorrer das décadas mais recentes que esse cenário começou a mudar. Mas isso ainda não explica o fenômeno de forma clara, até porque o bullying e a homofobia ainda é bastante presente nas redes sociais. Oi gente, eu vim esclarecer uma coisa hoje muito maldosa que meus seguidores estão fazendo. Pois é, estão me chamando de gay, que eu nunca dei sinais. Essa teoria pode até explicar Difícil, hein? a aceitação entre os jovens, mas e no caso da sexualidade precoce? Outra explicação bastante discutida é de como a influência midiática impacta diretamente no desenvolvimento de uma sexualidade precoce. Ela pode ser caracterizada de inúmeras formas. Ou até mesmo forçada, né? Não sendo a natural. Como, por exemplo, o discurso ideológico intensamente presente em tudo que é tipo de mídia. Fundido a sexualização exagerada. Inclusive tem um vídeo no canal sobre isso. Corre lá pra assistir depois desse, tá bom? Continuando. O discurso identitário se difunde nas redes sociais por meio de influências, séries, filmes, games e inúmeras empresas que adotaram essa cultura Que não tá sendo mais tão frequente do assim, woke, né? mais especificamente no discurso da comunidade LGBT, o VXZ. Um bom exemplo disso é o marketing excessivo do mês do orgulho. E aí não se lembra que há pouco tempo atrás, todos os cantos da internet ficava da cor do arco-íris no mês do orgulho. Isso Engraçado que passava a ideia de que a sequestrar sociedade estava caminhando para um cenário onde ser hétero era algo retrógrado e que a moda agora tá de sacanagem, né? Pelo amor de Deus. era ser gay. Mas como isso explica Meu Deus, isso tá carregado, literalmente. Tá carregado até aqui, mas rodar aqui é bom nada, né? o número de crianças saindo do armário? No começo dos anos 2000, filmes e personalidades da televisão já adotavam um discurso de aceitação. Em 2013, ocorreu o primeiro beijo entre dois homens televisionado em uma novela da Globo. Em 2017, o primeiro beijo gay num episódio de desenho. Mas foi por volta de 2020 que o mundo passou por uma transformação drástica. E foi esse evento que impactou a forma de como as crianças se relacionavam com a mídia. A pandemia da Covid-19 foi um marco na história recente mundial, pois foi nesse período que vários conceitos essenciais para compreendermos esse fenômeno surgiram. Pelo fato
fato de estarmos em isolamento social, os influencers ganharam bastante destaque. Foi nesse mesmo período que o TikTok e sua roleta de vídeos curtos alcançaram o seu auge. E foi justamente por causa do isolamento que as crianças foram passando mais tempo na internet do que com outras crianças fazendo coisas de crianças, né? E é a partir desse ponto de vista que a influência midiática no público infantil faz muito mais sentido. Pra quem não sabe, o cérebro humano só se desenvolve completamente aos 25 anos de idade. Isso significa que até chegar lá, temos um longo percurso, o que torna mais fácil a influência externa na forma de como enxergamos o mundo e a nós mesmos. Isso é um fato. É meio que óbvio, crianças e adultos em isolamento consumiam seu tempo na internet e é lógico que isso impactaria a forma de como o público infantil iria se desenvolver nos anos seguintes. O discurso altamente difundido nas mídias, a exposição dessa ideologia a um público mais novo, por meio de filmes, séries, influências e, cara, o número de influências assumidamente LGBT que surgiram nessa época foi imenso. Isso provavelmente contribuiu para que essa moda de se identificar com a comunidade fosse ganhando forma. Pensa comigo, meu pequeno gafanhoto. Crianças são muito mais influenciáveis, fato. Isso não dá margem para que essas crianças sejam impactadas por esse discurso. Crianças tendem a imitar seus ídolos, e quando esse ídolo, por exemplo, é o Carlinhos Maia, que é assumidamente gay, existe sim uma relação entre a influência midiática em todos os fatores e o aumento significativo dessa moda entre as crianças. Mas é claro que isso não é o bastante para explicar totalmente o porquê da questão. Existem outros fatores, como a criação, o ambiente, a influência familiar, que contribuem para que esse número venha crescendo. Muitas vezes, crianças, por terem mais contatos com grupos de gêneros diferentes, acabam adotando um outro tipo de comportamento. Um exemplo, um garoto criado sem muito contato com outros garotos pode acabar desenvolvendo um certo grau de feminilidade. O mesmo serve para uma menina que tem mais contato com meninos. Isso é óbvio, né? O meio influencia, podendo ou não contribuir para o desenvolvimento de sua sexualidade no futuro. Assumir uma sexualidade de forma precoce está diretamente... Tecnicamente falando, essa última parte eu acho que não. Porque no caso, eu, pelo menos, creio que sexualidade é considerado nada mais nada menos que influência dos hormônios no desenvolvimento do cérebro, principalmente na parte sexual. Então, no caso, acaba tudo definindo como o quanto por cento você tem de hormônio A ou de hormônio B. No caso, esses traços que você adquire de ser mais feminino, ser mais masculino, não necessariamente influenciam a sua sexualidade em si. Agora foi de 3 horas. Relacionado na forma como a criança se enxerga sexualmente. Ou seja, para mim não faz muito sentido, já que por lei a resignação sexual é um crime. A partir daí, todo esse fenômeno se torna um problema evidente. Essas crianças sofrem bullying por não se encaixar e homofobia por serem do jeito que são. Inclusive, esse é um problema que persiste até hoje, digo por experiência própria. Muitas vezes, essas crianças são apenas reflexo do ambiente que vivem, e isso nada tem a ver com a sexualidade. Mas o fato desse discurso ter sido replicado durante décadas até chegar ao ponto onde a heterossexualidade se tornasse algo banal, fora de moda. A identidade sexual acabou se distorcendo, fazendo com que essas crianças adotem uma orientação de forma precoce,
simplesmente por uma tendência ou por se confundirem, levadas pelo discurso, que foi se replicando como um vírus. Enfim, se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Deixe seu Bom, é isso. Até a like próxima. e até a próxima.